Bom, gente, agora nós vamos falar sobre, chegando praticamente ao final, né, desse primeiro papo, nós vamos falar hoje um pouco sobre a questão do Fordismo e do sindicalismo moderno, como a gente está quase chegando nos nossos tempos, né? Então, assim, no vídeo anterior, eu falei muito sobre a questão de como os proto-sindicatos se organizaram e o pano de fundo ao redor disso, né? Então, o que acabou acontecendo é que quando a gente tem ali o fim da Belle Époque, né, a Belle Époque é um período do século XIX, onde a gente tem um grande salto tecnológico. Então ele compreende ali do período da Guerra Franco-Prussiana, 1870, 1880, até mais ou menos o início da Primeira Guerra Mundial, 1914. Então, se a gente pensar num evento assim que está bem dentro da Belle Époque, por exemplo, é o naufrágio do Titanic, né? Então, é um exemplo bem clássico. O Titanic naufragou em 1911, 10, sei lá, não lembro agora, ele é um exemplo bem clássico, né, dessa questão da tecnologia como a tecnologia humana como algo que vence a natureza, que a nossa arrogância tecnológica ela é maior que a natureza. Bom, o Titanic está aí para provar que nós só temos arrogância, né? Ele naufragou sendo insubmersível, né? E foi um buraquinho que no fim naufragou o navio. Então, gente, falando sobre a Belle Époque, na Belle Époque é que começam a surgir essas leis sociais. Mas elas surgem mesmo, né, com grande força após a Primeira Guerra Mundial. Por que acontece? Quando a Primeira Guerra Mundial nada mais é do que uma guerra por mercados, tá? Então as potências industriais europeias elas começam a brigar entre si disputando mercados emergentes das suas manufaturas. Então de um lado tu tem lá os aliados ocidentais, que são os aliados europeus tradicionais, França, Inglaterra, Rússia, né? E do outro lado tu tem o Império Austro-Húngaro, né? E a Alemanha Imperial e a Turquia Otomana. Então, assim, os turcos eu não vou falar sobre eles agora aqui, até porque não tem cabimento, mas enfim, tem dois grandes estados industriais, o Império Alemão e principalmente o Império Austro-Húngaro, que compreendia uma boa parte da Europa Oriental, né? Então, o Império Austro-Húngaro ele ia da Áustria até a antiga Iugoslávia, até a Península Balcânica, né? Então, países como Hungria, Romênia, República Tcheca, República Eslovaca, Hungria, deixa eu ver que mais aqui, a própria Sérvia, Croácia, enfim, tu tinha uma parte da Polônia, vários países que pertenciam a esse império e ele era uma potência industrial. Só que, bom, como tu tem um imperialismo acontecendo ali, e o imperialismo ele trata a principal característica dele é que esses estados capitalistas industriais anexam territórios para poder ter matérias-primas para produzirem grandes trustes, que são indústrias que controlam tudo. E a partir dessa característica de tu conquistar territórios, criar colônias, né, que foi o que foi feito na África, principalmente, e na Oceania e numa parte da Ásia, tu acaba gerando um conflito de interesses ali que, bom, acaba provocando a guerra. E a guerra ela exigiu muito da produção industrial europeia e, consequentemente, tu teve que mudar as relações de trabalho por conta disso. Então, por exemplo, mulheres começaram a fazer trabalhos que elas normalmente não faziam, né? Então, ou seja, principalmente na indústria de armas. Os homens, em alguns países, quase todos foram para a guerra, né? Então, tu teve uma mudança de costumes fundamental. Então, se vocês se lembrarem, por exemplo, assim, ó, a principal mudança de costumes com a entrada da mulher em todos os campos de trabalho, na época, foi, por exemplo, uma mudança na moda posterior à Primeira Guerra Mundial, em que a Coco Chanel foi talvez a maior artífice, foi o fato de estabelecer o uso de calças, de roupas baseadas em uniformes militares como indumentária feminina, porque antes disso as mulheres usavam espartilhos feitos de escamas de baleia, saias com 300 armações e anáguas, enfim, a vida feminina era um verdadeiro inferno, mesmo das trabalhadoras, porque, enfim, tu tinha que usar toda essa indumentária pesada para trabalhar em máquina, né? Não precisa dizer o tipo de acidente que acontecia. Os vestidos enroscavam nas máquinas e às vezes elas morriam
estripadas lá dentro por conta dessa indumentária. Então a ideia da mulher usar macacão, usar calça, ela é um advento pós Primeira Guerra Mundial. E com consequências que, bom, a gente não consegue nem... Eu precisaria de mais umas 2 horas de vídeo para ficar falando só disso, né? Então, assim, acho que até nem sou a pessoa adequada, porque isso é um assunto que envolve uma questão que está muito mais vinculada ao feminismo, propriamente dito, enquanto política, né, do que propriamente a questão da história. Mas, para o que nos serve, né, porque o que a gente se propõe aqui, significa dizer que tu tem uma mudança fundamental no paradigma de como a fábrica se enxerga. Por quê? Porque tu tem o estabelecimento da linha de produção fordista. Então, assim, qual é o exemplo mais clássico de uma linha de produção fordista? Se a gente for pegar de novo dentro do cinema, é aquele filme de Charles Chaplin que ele faz uma paródia disso, que é o Tempos Modernos, né? Então, que ele inclusive ele se mete dentro de uma máquina e acaba girando por milhões de engrenagens dentro de uma esteira. Então, assim, o Ford, quando ele criou o modelo T, que foi o primeiro carro popular da história, o famoso Ford Bigode, que foi produzido de 1905 até 1929, mais ou menos, ele criou um sistema onde as coisas eram construídas dentro, as peças eram construídas algumas fora, mas também com linhas de produção. Essas linhas de produção elas se conectavam com uma linha maior aonde o produto final ele era montado. Bom, isso reduziu custos, reduziu o tamanho do trabalho em si, né? Então, assim, a quantidade do trabalho em si, e especializou o trabalho. E mais que isso, fez com que o trabalhador conseguisse enxergar os acidentes de trabalho do outro, conseguiu enxergar o sofrimento do outro, conseguia enxergar idiosincrasias que normalmente ele não conseguia enxergar numa linha de produção lá do século XVIII ou do século XIX, onde as pessoas estavam isoladas, né? Não isoladas do ponto de vista cultural, elas estavam isoladas porque as máquinas elas eram pesadas demais e as pessoas não se enxergavam às vezes. Elas só enxergavam quando tu escutava um grito, um acidente, alguma coisa assim, que a linha de produção parava. Então no Fordismo as pessoas começam a se enxergar, e aí o movimento sindical, com o avanço das leis, também começa a enxergar esses problemas e começa a exigir questão de melhores salários, melhores condições de trabalho. Por quê? Porque tu tem trabalhadores que são especializados. Ao mesmo tempo que o Estado liberal, ele constrói também políticas públicas que permitem que esse trabalhador ele estude. A infância, por exemplo, ela fica abolida de trabalhar nas fábricas. Isso é uma coisa que surge ali nos anos 10, nos anos 20. Então, ou seja, até um pouquinho antes disso, as crianças trabalhavam. Então assim, a ideia da escola como responsabilidade do Estado, ela é mais ou menos ali do fim da Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes em alguns países, um pouquinho depois, mas de qualquer forma, né, tu tem essa constituição de um aumento de direitos e, consequentemente, de uma diminuição, entre aspas, de deveres. E o Ford foi o primeiro a se atentar a isso. O Henry Ford é um visionário, ele que criou, por exemplo, um conjunto de vantagens para quem trabalhava na Ford que os outros empresários foram copiando, isso foi aumentando a produtividade, né? Então, o Ford foi, por exemplo, um dos primeiros a negociar com os sindicatos, né? Então, assim, ele foi inclusive o primeiro a cartorear sindicatos, um dos primeiros a fazer acordos coletivos de trabalho. Claro que a gente ainda estava muito longe de tu ter uma legislação trabalhista na época, embora os Estados Unidos tenham sido pioneiros dessa legislação e tenham derrubado ela décadas depois, mas de uma forma geral, naquele momento tu existia isso. E um exemplo clássico de como a mentalidade do Ford ela se estabeleceu no sentido de que ele tinha que, entre aspas, tratar bem os seus funcionários para, depois disso, oferir lucros a partir da produtividade das pessoas, é que ele criou um exemplo que está aqui no Brasil, né, que é a Fordlândia. A Fordlândia era uma cidade que ele constituiu, baseada mais ou menos nas ideias que ele tinha em relação a como seus funcionários deveriam se comportar. Ele literalmente importou uma cidade dos Estados Unidos, montou, ela era no Amazonas para produzir borracha, né, porque a borracha era essencial na indústria automotiva antes da descoberta da borracha sintética, e todos os funcionários que trabalhavam nessa fábrica tinham benesses que nenhum trabalhador no Brasil
ele tinha na época. Isso ali nós estamos falando final dos anos 20 e início dos anos 30. Então, gente, essa linha fordista, ela foi durante muito tempo a mais copiada e a mais utilizada. Nós mesmos, alguns de nós, algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que hoje têm ali os seus 50, 60, 70 anos, né, 80, elas possivelmente trabalharam em algum momento em linhas de produção fordistas, e isso aconteceu inclusive no banco. Então eu acho que uma coisa bem interessante da gente pensar e refletir é como é que a gente conseguiu passar de um modelo para outro sem perceber, né? Então essa é uma pergunta normalmente que me fazem quando eu falo sobre isso, né? E eu digo que a gente passou de uma forma por outra simplesmente pelo avanço tecnológico que foi feito constantemente. Então, assim, no momento, por exemplo, em que surgiram os braços robotizados nas indústrias automotivas, o sistema fordista deixou de existir, embora o carro continuasse girando na esteira. No momento que tu tem a microinformática, tu tem a substituição da mão de obra numa linha fordista. Em alguns setores ela chegou mais rápido, em outros chegou mais tarde, e de uma forma mais lenta, mas de uma forma muito geral, o sistema fordista ele foi, durante muito tempo, a grande concepção pela qual o movimento sindical se organizou, inclusive para exigir sobre as questões de saúde do trabalho, de saúde do trabalhador. Por quê? Porque da mesma forma que tu acabou eliminando drasticamente os acidentes que mutilavam as pessoas, porque, bueno, essa linha de produção, o teu trabalho ele era segmentado, né? Não quer dizer que os acidentes não aconteciam, eles aconteciam, mas não na mesma escala. E tu tem a visualização do acidente pelos teus colegas, né? Na maioria das vezes, tu acaba tendo que começar a criar comissões de acidentes, tu acaba tendo que começar a criar legislação de segurança em relação a isso. Por quê? Porque na medida em que as indústrias elas vão avançando e a sociedade ela deixa de se tornar uma sociedade manufatureira para se tornar uma sociedade industrial, consequentemente, tu precisa, para manter as indústrias e manter um mercado doméstico, tu precisa remunerar melhor as pessoas, tu precisa dar condições para que as pessoas trabalhem. Porque dentro dessa lógica do Fordismo, o trabalhador que está mutilado ou doente ou está infeliz, ele não gera lucro. E isso é uma coisa extremamente importante e que, de certa forma, se manteve. E é a partir daí que o movimento sindical começa a se organizar, principalmente após a Primeira Guerra, pensando na saúde do trabalhador, né, e nessa forma de violência organizacional, porque a violência organizacional, gente, é uma coisa que sempre existiu. O trabalho ele era violento por natureza, mas o conceito da violência organizacional é uma coisa muito nova, né? Ele vem lá, talvez, da década de 60, quando começou a se investigar de uma forma mais ampla essas ciências médicas e psicológicas, porque então que são relacionadas à questão comportamental. Então, assim, apesar, de tu ter já teoria médica comportamental lá com Freud, com Jung, a partir do final do século XIX, o grande salto comportamental dessa evolução, ela se dá mesmo a partir da segunda metade do século XX. Da mesma forma que a indústria farmacêutica também avançou nesse sentido, impelida pelas guerras mundiais. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que se dar conta, que o movimento sindical ele ele tem um braço muito forte na questão da remuneração. Essa é a razão fim do sindicato, enfim, a manutenção do emprego, a remuneração, mas as condições de trabalho, né, elas também foram tomando cada vez um rumo maior, né, ou seja, a guinada foi indo muito nessa direção, e em algumas categorias ela acabou sendo a principal causa pela qual o sindicato existe. Isso é muito comum nas trade unions norte-americanas. Se vocês pegarem os acordos de trabalho de várias categorias de trabalho nos Estados Unidos hoje, vocês vão ver que são muito poucas as cláusulas econômicas, mas as cláusulas que são relacionadas à questão da saúde do trabalhador, elas, por incrível que pareça, elas são maiores, e isso é uma herança do Fordismo. Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje, né? No próximo programa, nós vamos falar sobre o sindicalismo no Brasil, sobre a história do sindicalismo bancário, que eu acho que esse interessa bastante vocês, e as nossas considerações finais sobre esse tema.
Então, volto a dizer, se você gostou desse vídeo, dá um likezinho ali. Se você gostou do nosso canal, né, curte ele, né, toca o sininho ali, que vão ter muitas atualizações, né? Então, essa série que nós estamos fazendo é recém a primeira, tem muito assunto para falar aqui, tem muita coisa legal para dizer para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Historiador é chato normalmente, a gente tenta, na medida do possível, não ser tão chato assim, né? Ser menos prolixo. Olha, falar em 15 minutos um assunto tão complexo é uma coisa relativamente complexa também. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Curtam então A Gente Se Cuida, né? E até a próxima. Vamos lá. Até. Tchau.